Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito. O precioso Espírito Santo, ele almeja por se revelar aos famintos e aos sedentos nesses últimos dias. E há uma promessa da parte do Senhor Jesus para esses últimos dias. As Escrituras diz que o Senhor Jesus, ele nos batizaria com Espírito e com fogo. E através desse episódio eu quero mostrar o caminho para a unção, o caminho para que nós possamos alcançar a tão desejada e esperada a unção e os dons espirituais da parte do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos o Senhor Jesus tendo um encontro com o profeta João Batista, sendo por ele imergido, batizado nas águas. O céu se abre, o Espírito vem sobre o Senhor Jesus de uma forma corpórea como uma pomba, e ali, pelo Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele é conduzido para o deserto. E ali, meus queridos, o Senhor Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites em um deserto, e dentro desse deserto nós extraímos revelações, nós extraímos princípios para que nós possamos alcançar a unção. E é dentro, meus queridos, dessa revelação que eu quero mergulhar com vocês através desse episódio. Você está pronto para ser preparado para ser um portador da maravilhosa unção do Espírito Santo? Você está pronto para ser preparado para carregar a unção do Espírito Santo? Então venha comigo. Após o batismo do Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para estar 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, em comunhão. Por quê, meus amados? Porque o próprio Senhor Jesus entendeu que ele não podia começar o teu ministério sem um revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já habitava dentro do Senhor Jesus, já morava dentro do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo ainda não havia vindo sobre a vida dele, não havia repousado sobre a vida dele como um revestimento de poder. E para que ele viesse conquistar esta maravilhosa unção e os dons espirituais, o próprio Senhor Jesus teve que estar no deserto. Ele teve que pagar o preço, ele teve que estar com o Pai em comunhão. É sobre essas verdades que eu quero tratar com cada um de vocês. Nós estamos para iniciar o nosso ano de 2021 e o Pai tem ministrado em meu coração que no meio do caos, tantas dificuldades e problemas que o Brasil tem passado, também o poder de Deus, a glória de Deus será manifestada como nunca antes. É um tempo, meus queridos, glorioso que o Pai tem trazido a nós para que novamente a igreja possa viver o avivamento, possa viver o extraordinário. Mas é necessário que homens e mulheres se levantem, um exército se levante, meus queridos, dispostos a pagar o preço, dispostos a seguir, meus queridos, o caminho do profeta. O Pai, meus queridos, ele me levantou, ele me trouxe aqui para trazer uma palavra rema do coração do Pai para o teu coração, para te mostrar para você o caminho da unção. E através desse episódio nós iremos aprender, meus queridos, mediante o próprio exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria a unção, o Senhor Jesus queria o poder, os dons espirituais. Automaticamente o Espírito Santo de Deus conduziu ele para o deserto. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus irá nos levar nós a fazer e a praticar, se nós queremos mais da parte do Senhor, se nós queremos mais do Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que ele irá levar nós, meus queridos, a praticar, meus queridos, a oração e o jejum. Certamente o Pai irá colocar um deserto em nossas vidas.
nos preparando, nos capacitando para que nós possamos forjar uma aliança e uma intimidade com Ele. Nós precisamos, meus queridos, entender que se nós queremos a unção, se nós queremos os dons espirituais, sempre haverá um deserto em nossas vidas. E esse deserto fala conosco acerca, meus queridos, de uma vida de renúncia, de uma vida, meus queridos, de consagração, de comunhão com o Pai. É por isso que o Pai, muitas vezes, meus queridos, Ele cria desertos em nossas vidas, para nos treinar, para nos capacitar e para nos levar para o secreto, para nos levar, meus queridos, para uma vida, meus queridos, de relacionamento e de intimidade. E automaticamente, quando eu começo a praticar esse primeiro princípio da comunhão, da oração, do jejum, da dedicação, quando eu começo a pagar o preço, a abrir mão das coisas deste mundo, das coisas dessa terra, para estar a sós com o Espírito Santo, para estar a sós com o Senhor Jesus, em um relacionamento profundo, algo irá começar a acontecer nas cortes celestiais. A unção, a presença do Pai irá começar a ser vestido sobre as nossas vidas, irá começar a ser liberada, e automaticamente, quando nós começarmos então a receber a unção, a recebermos, queridos, um revestimento dos céus, a recebermos, queridos, os dons espirituais, meus queridos, nós iremos então automaticamente, em outras palavras, mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Mas aqui, meus queridos, estar um grande detalhe que muitos não têm percebido no decorrer, meus queridos, das suas buscas, no decorrer das suas jornadas, aonde muitas pessoas têm vacilado, aonde muitas pessoas têm tropeçado por não observar esses princípios. E grave o que eu irei liberar aqui agora. Meus queridos, a unção começou a ser vestida sobre o Senhor Jesus. Já estava se findando os 40 dias de consagração, de comunhão. E o que aconteceu, meus queridos? A palavra do Senhor diz que o próprio Lúcifer, o próprio tentador Satanás, apareceu para o Senhor Jesus. E quando ele, meus queridos, se manifesta ao Senhor Jesus, ele começa a tentar o Senhor Jesus. E a primeira, meus queridos, a primeira tentação, o primeiro teste que Satanás, meus queridos, libera sobre a vida do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus já estava com o teu corpo debilitado, sabendo que ele estava com fome, cansado. Então, meus queridos, o diabo, ele disse para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, você pode fazer isso. Você pode transformar essas pedras em pães. E você pode se saciar, você pode comer. E você sabe o que eu aprendo, meus queridos, com essa palavra? Enquanto eu orava por esse episódio, o Pai, meus queridos, me dizia que, meus queridos, muitos têm recebido a unção. Pelo fato de eles estarem pagando o preço, de eles estarem em um deserto, pelo fato de eles estarem até mesmo, meus queridos, recebendo a transferência de unção por homens e mulheres de Deus. Mas grave o que eu irei dizer para vocês: muitos, meus queridos, não têm sabido lidar com a unção e os dons espirituais. E o resultado disso é que, meus queridos, ao ser testado, muitos têm caído, meus queridos, na tentação, muitos têm sido reprovados. Por quê? Porque um dia o Senhor Jesus, ele foi tentado, e ainda, meus queridos, mesmo carregando a autoridade, o poder, a unção, ele sabia, meus queridos, que nem só de pão viveria o homem. Em outras palavras, eu tenho uma unção, eu tenho um poder, eu tenho os dons espirituais na minha vida, mas eu não posso manipular o poder do Espírito Santo, eu não posso transformar essas pedras em pães se o Espírito Santo de Deus assim não liberar o comando. Então ele, meus queridos, ele neutraliza o ataque do adversário, dizendo: nem só de pão viverá o homem. Meus queridos, e o Pai ministrava ao meu espírito, dizendo que muitos têm, meus queridos, sido reprovados porque têm manipulado a unção, têm usado a unção para auto se promover, para auto se sustentar. E todo profeta, todo ungido de Deus, ele não pode auto se sustentar. É por isso que nos dias de hoje, muitos, meus queridos, usam a unção e os dons espirituais para auto se promover, para auto se sustentar, porque estão perdendo a visão, estão perdendo o propósito. E esse ano, meus queridos, de 2021, será um ano profético, será um ano, meus queridos, de Paulo e de poder. E se nós não estivermos alinhados com o coração de Deus, nós perderemos esse avivamento, nós perderemos esse
mover da parte do Espírito Santo. Deus me trouxe aqui para sermos um atalaia, uma boca de Deus para você. Você quer receber a unção e os dons espirituais? Em primeiro lugar, Ele vai te levar você para o deserto, e no deserto você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que gastar tempo com o Pai. Automaticamente a unção vai começar a ser vertida sobre a tua vida, mas quando nós recebemos as primeiras porções de unção sobre as nossas vidas, em seguida vem, meus queridos, testes. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, Ele irá permitir você ser testado. Ele vai permitir, meus queridos, você ser provado, para que o teu caráter se manifeste, para que o teu caráter seja revelado e você saiba aonde está o teu coração. Meus queridos, falando dessa profundidade, muitos, meus queridos, não têm sabido lidar com esse princípio, com essa chave. E eles acham que a unção é para auto se promover. Jesus poderia ter transformado aquela pedra em pão e auto se sustentar. Quantas vezes o Senhor Jesus, meus queridos, fez o extraordinário? Andou sobre as águas, transformou 5 pães e 2 peixinhos, meus queridos, para alimentar uma grande multidão de quase 20 mil pessoas. Quantas vezes o Senhor Jesus fez demonstrações de poder, meus queridos, extraordinário? Para Ele, meus queridos, seria muito fácil ter transformado aquelas pedras em pães, mas Ele estaria quebrando o princípio, porque não era o querer do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, grave essa chave. Você quer manifestar o poder de Deus? Dentro das primeiras porções de unção que virá sobre a tua vida, em seguida virá testes. O próprio Espírito Santo de Deus irá permitir que você passe por testes, por provações sobre essa terra, para ver se o teu coração realmente está alinhado com o teu coração. E por incrível que pareça, meus queridos, o Pai tem me mostrado muitas pessoas perdendo o princípio, se vendendo por poucas coisas, abrindo mão do teu propósito, abrindo mão, meus queridos, do teu chamado, por causa, meus queridos, de migalhas que Satanás tem enviado. Meus queridos, nós não podemos nos vender nem nos trocar. Se nós queremos ser achados, aprovados pelo Pai, para manifestar o teu poder, para levar a unção e o avivamento, nosso coração precisa se manter íntegro, o nosso coração precisa se manter voltado para Ele. É por isso que o nosso ministério, meus queridos, não se vende, não se troca. É por isso que nós, meus queridos, não cobramos para ministrar. A palavra do Senhor diz que de graça nós recebemos, de graça nós precisamos dar. Esse, meus queridos, é um princípio muito sério, que muitos não têm, meus queridos, observado nos dias de hoje. E tome cuidado, queridos famintos e sedentos, tome cuidado com pessoas que estão fazendo breganha com o Evangelho, com pessoas, meus queridos, que têm se vendido, se trocado, introduzido, meus queridos, estratégica, para de alguma maneira, meus queridos, tirar dinheiro, meus queridos, extrair, meus queridos, dinheiro do povo, se beneficiar, meus queridos, com pessoas. O profeta, o sacerdote, o homem de Deus, ele vive na dependência do Espírito Santo. Ele vive, meus queridos, debaixo da nuvem, aonde o próprio Pai dá comando, meus queridos, a tua bênção, para que a tua bênção possa correr atrás deles. Então, meus queridos, num deserto, o Senhor Jesus, ele teve que passar, meus queridos, pelo o tempo da comunhão, da oração, do jejum. Depois veio o período, meus queridos, da tentação. Meus queridos, em segundo lugar, Satanás, meus queridos, levou o Senhor Jesus em um pináculo do templo, em um pináculo muito alto, e falou para o Senhor Jesus se lançar dali, porque estava escrito na palavra que o Espírito Santo de Deus daria ordem aos teus anjos para o guardar, para o livrar. Meus queridos, essa segunda tentação está relacionada também à primeira. Satanás queria fazer com que o Senhor Jesus viesse manipular o poder que havia na vida dele. Satanás queria fazer de tudo, meus queridos, que o Senhor Jesus viesse usar o poder para auto se beneficiar, meus queridos, fora da direção, fora do propósito do Espírito Santo. E Jesus, meus queridos, conhecia, meus queridos, o intuito do coração de Satanás. Mas sabendo disso, meus queridos, o Senhor Jesus também ele usa a palavra para neutralizar aquele ataque, dizendo também está escrito, não tentará o Senhor o teu Deus. E a última, meus queridos, tentação que Satanás liberou sobre a vida do Senhor Jesus foi levar ele num monte bem alto. E um monte, meus queridos, o maior monte que tinha ali na tua região. E mostrou todos os reinos e mostrou a glória do mundo. E disse para ele, se você me prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Meus queridos, é um segundo ponto que muitos têm caído nos dias de hoje.
Meus queridos, existem duas coisas poderosas que mais derrubam homens e mulheres de Deus. Duas coisas poderosas: a luxúria, o amor pelo dinheiro, o amor, meus queridos, pelas coisas dessa terra, e a prostituição. Essas duas áreas são as duas áreas que mais derrubam homens e mulheres de Deus. E o Pai, meus queridos, está nos falando aqui acerca de princípios para que nós possamos, meus queridos, estarmos na brecha, na vigilância, para que nós não venhamos que ceder, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós, meus queridos, no meio do deserto, nós venhamos ser achado, aprovado pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus, meus queridos, mesmo conhecendo toda a glória, mesmo contemplando toda a glória dessa terra, Ele sabia, meus queridos, que aquilo que estava nele era muito mais poderoso. Porque o Senhor Jesus, Ele foi levantado, não, meus queridos, para manifestar essa terra, mas para trazer os céus para a terra. É por isso que Ele havia proclamado: é chegado a vós o reino de Deus. E nos dias de hoje, meus queridos, muitos têm deixado a luxúria entrar em seus corações. O amor, meus queridos, pelo dinheiro, o amor, meus queridos, pela matéria, o amor para as coisas dessa terra. É por isso que o Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele tem retirado a unção de muitos, e muitos no decorrer da caminhada têm perdido a unção e os dons espirituais. Tem, meus queridos, entrado dentro, meus queridos, de uma frieza espiritual. E eu digo mais: existem aqueles, meus queridos, que têm se vendido, que têm se trocado, que o Pai, meus queridos, estará, meus queridos, removendo da vida deles a unção, porque a luxúria e o amor para as coisas dessa terra têm entrado em seus corações. O Senhor Jesus, Ele teve que passar, meus queridos, por esse teste antes dele ir para o deserto. Note o que a palavra do Senhor diz, meus queridos, ainda no livro de Mateus 4: e foi conduzido o Senhor Jesus pelo deserto pelo Espírito Santo. Não foi Satanás, não foi espíritos malignos que levou ele para aquela prova, não. O próprio Espírito Santo de Deus queria testar o Senhor Jesus, queria colocar o Senhor Jesus em prova. Jesus, Ele tinha uma missão: trazer os céus para a terra, ir para a cruz, trazer a salvação à humanidade, mas o caráter dele precisava ser forjado. O Espírito Santo de Deus permitiu que o próprio Senhor Jesus, o teu Filho, viesse passar, meus queridos, por aqueles testes. E o que nós aprendemos, meus queridos, se o próprio Senhor Jesus foi submetido a testes, a provações, quanto mais a mim, quanto mais a você. E é dentro do deserto, meus queridos, que o nosso caráter é forjado. É dentro do deserto, meus queridos, que nós manifestamos quem nós somos verdadeiramente. E eu, meus queridos, eu trago uma pequena alerta aqui aos famintos e aos sedentos. Tome cuidado com a luxúria. Toma cuidado, meus queridos, com o ouro, a prata, as coisas terrenas, as coisas dessa terra. Porque se você não cede a uma tentação, se você não vigia, você pode ceder a segunda ou que seja a terceira, deixando, meus queridos, as coisas, o poder, a fama subir sobre o teu coração. Deus, Ele nos unge, Deus, Ele libera, meus queridos, a unção e os dons espirituais sobre as nossas vidas, não para que nós venhamos aparecer ou algo do tipo, não, é para que nós venhamos manifestar o céu sobre essa terra. Existe uma adoração, meus queridos, que diz que Ele cresça, que eu desapareça. Existe uma adoração, meus queridos, que diz, meus queridos, para que nós venhamos diminuir mais ainda, para que Ele venha aparecer também, meus queridos. Foi a declaração do profeta João Batista: importa que Ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, esse precisa ser o nosso sentimento. O sentimento de levar o Senhor Jesus a brilhar cada vez mais, o sentimento de levar o Senhor Jesus a aparecer cada vez mais. E eu preciso entender que eu fui gerado para servir e para ser servo de todos, porque, meus queridos, no reino dos céus, maior é aquele que serve. Você está disposto a carregar a unção, a ser preparado para que esse ano de 2021, que nós iremos entrar, seja um ano profético em tua vida, um ano de unção, um ano de glória? Você está disposto? O Pai vai te levar você para o deserto. E dentro do deserto, Ele vai te colocar você em um círculo, onde você irá aprender a forjar um relacionamento com Ele. E no meio, meus queridos, desse processo de relacionamento, de oração, de jejum, automaticamente a unção irá começar a ser vertida. Mas juntamente com a unção, meus queridos, nos primeiros anos do meu ministério, o Pai me colocou em testes. O Pai, meus queridos, Ele permitiu que eu passasse por muitos testes, para que, meus queridos, o meu caráter viesse a ser revelado, manifestado. Assim irá acontecer com você.
esteja na brecha, esteja na vigilância. Uma certa vez, pouco tempo atrás, eu virei para um filho espiritual e eu disse para ele: meu filho, vigie, porque Satanás está de olho em seus talentos. Uma palavra vindo de um pai espiritual para um filho. E da mesma forma eu libero para os famintos e os sedentos, pois eu considero os famintos e os sedentos pelo Espírito Santo de Deus como filhos espirituais. Homens e mulheres que estão sendo preparados para carregar a unção e os dons espirituais. Toma cuidado com aquilo que o Pai está derramando sobre a tua vida. Tome cuidado com a unção e os dons espirituais que o Pai está confiando a você, porque Satanás está de olho na tua unção e nos dons espirituais que estão sobre a tua vida. E ele vai fazer de tudo para te levar você a se vender e a se trocar, com o intuito de que você venha cair em teu laço, em tuas bandejas, para drenar a unção e os dons espirituais da tua vida. Mas se nós, meus queridos, se nós começamos então a vigiar e a observar esses princípios, esses pontos, nós, meus queridos, seremos graduados e nós, meus queridos, iremos passar para um outro nível, que é o nível, meus queridos, em que nós iremos começar a manifestar aquilo que nós recebemos no deserto. A palavra do Senhor diz que debaixo da virtude do Espírito Santo, Jesus, ele vence Satanás pelo poder da palavra e ele volta do deserto debaixo da virtude, do poder do Espírito Santo de Deus. E debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus, meus queridos, em Lucas 4, versículo 18, ele está, meus queridos, dentro de um templo e ele dá, meus queridos, um pergaminho, e quando ele abre, ele então, meus queridos, cai no livro do profeta Isaías e ele começa então a declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Note, meus queridos, que antes do Senhor Jesus ir para o deserto, ele não havia feito essa declaração. Mas após ele ir para o deserto e pagar o preço, então, meus queridos, agora ele está, meus queridos, declarando, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, como um revestimento de poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, como um revestimento de glória, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, meus queridos, automaticamente o Senhor Jesus começou a ir para todas as partes, manifestando o reino dos céus sobre essa terra, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo o extraordinário. Da mesma forma, igualmente, o Pai, meus queridos, ele quer fazer em tua vida. Você almeja pela unção, você almeja por um crescimento espiritual. Meus queridos, é necessário, é primordial nós sermos achados no coração do Pai. É nós, meus queridos, sermos achados literalmente no coração do Pai. Meus queridos, quando nós somos achados fiéis ao nosso Senhor, a base para que nós possamos mergulhar em teu oceano de glória, a base para que nós possamos levar a unção, que aumentar, a unção ser gerada em nossas vidas, é nós sermos achados fiéis ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. E quando nós somos achados fiéis, meus queridos, nós começamos a entrar em um círculo, meus queridos, de glória em glória, de unção em unção, como as Escrituras dizem que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, a cada dia eu começo, meus queridos, a trabalhar para o Pai, eu começo, meus queridos, a fazer o teu querer, e automaticamente a unção, meus queridos, cada vez mais só vai aumentando em minha vida, só vai aumentando em nossas vidas. Consequentemente, os sinais vão aumentando. Meus queridos, é o que o Pai, meus queridos, quer liberar nesses últimos dias. Ele quer, meus queridos, que nós venhamos, queridos, receber a tua unção. Ele quer que nós venhamos, queridos, nos tornar portadores da tua glória. Ele quer, meus queridos, derramar, meus queridos, os dons espirituais sobre nós. Mas para isso é necessário nós passarmos pelo deserto. E do deserto, meus queridos, nós iremos, meus queridos, sermos, meus queridos, provados para sermos aprovados. E quando nós somos aprovados pelo Pai,
nós, meus queridos, iniciamos o nosso ministério de avivamento. Existe uma promessa, meus queridos, nas Sagradas Escrituras. Existe uma promessa, meus queridos, na palavra do Senhor. E essa promessa, meus queridos, é de um derramar do Espírito Santo de Deus para esses últimos dias. O profeta, meus queridos, João Batista, conhecendo dessas promessas, ele havia, meus queridos, dito que o Senhor Jesus, meus queridos, iria batizar essa nova geração, não, meus queridos, somente com água, assim como ele batizava e imergia as pessoas em água, mas ele estava proclamando, dizendo: ei, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de desatá-la, ele vos batizará com Espírito e com fogo. É o que o Pai, meus queridos, deseja fazer nesses últimos dias. Eu quero profetizar, meus queridos, que esse ano de 2021, meus queridos, será um ano profético em tua vida. A unção virá, batismo com fogo, batismo com glória virá sobre a igreja de Cristo. Mas para isso, meus queridos, é necessário nós nos levantarmos para buscarmos a presença e a face do Espírito Santo. É necessário nós nos despertar para sairmos, queridos, da zona de conforto, para estarmos, queridos, num lugar de intimidade. O Pai, meus queridos, Ele quer nos tirar de nossa zona de conforto. É por isso que nós, meus queridos, estamos, meus queridos, entrando em um propósito de 40 dias de oração e de jejum, para mergulharmos na presença, consagrando o nosso primeiro mês do ano ao Senhor Jesus, para que todos os demais meses sejam abençoados. Por quê? Porque o Pai, meus queridos, assim tem gerado em meu espírito o desejo, a fome por mergulhar cada vez mais, meus queridos, por buscar cada vez mais, de maneira que eu venha alcançar novos níveis de unção, de dons espirituais. Assim o Pai quer fazer em tua vida. Assim o Pai quer operar em tua vida, mas você está pronto, você está preparado para, meus queridos, sair da zona de conforto, para desafiar você mesmo. Muitas vezes, meus queridos, nós assistimos vídeos de homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado nesses últimos dias e achamos muito lindo o que o Pai tem levantado, o que o Pai tem feito, meus queridos, na vida de tais. Mas o grande detalhe, meus queridos, é que na vida de todos eles houve um deserto. Na vida de todos eles, meus queridos, houve uma renúncia. Na vida de todos eles, meus queridos, houve uma trajetória. Mas nós, meus queridos, como meninos, queremos somente um manto, a capa que está sobre a vida dos profetas. Nós não queremos passar pelo deserto que eles passaram. Nós não queremos trilhar o caminho que eles trilharam. Nós não queremos fazer o que eles fizeram. Ei, meus filhos, Deus irá te chamar você para o deserto. E no deserto Ele irá te ensinar e Ele irá te mostrar que existe um preço pela unção. Você sabe por quê, meus queridos, existe um preço pela unção? Para que você possamos valorizar aquilo que vem do alto. Para que você possamos valorizar aquilo que o Pai tem feito nesses últimos dias, aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. É por isso que o nosso caráter ele é forjado. Para quê, meus queridos? Para que nós possamos valorizar a maravilhosa unção do Espírito Santo. Existe uma geração que perdeu a unção, existe uma geração que perdeu os dons espirituais, mas o Pai não quer que isso venha acontecer conosco. Os nossos pais no passado perderam a unção, mas nós, meus queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo de tudo para que nós, meus queridos, possamos ser forjados e lapidados e preparados, para que nós possamos reter o fogo, a unção, porque nós somos a geração do avivamento. Deus está contando conosco. E para isso, meus queridos, o Pai muitas vezes irá, meus queridos, te impressionar, irá te colocar você, meus queridos, em um deserto, irá, meus queridos, te espremer, assim como uma azeitona, ela é espremida, meus queridos, para que dela venha, meus queridos, ser extraído o azeite. Da mesma forma, muitas vezes o Pai irá fazer isso com você, para que quando o azeite for extraído de você, você venha valorizar. O Pai, meus queridos, Ele quer nos trazer um mover. E eu sinto no meu espírito, meus queridos, que esse ano será diferenciado. Eu não estou falando, meus queridos, que o Brasil irá entrar, meus queridos, em um círculo de prosperidade, onde o povo irá, meus queridos, prosperar. Não, eu estou falando, meus queridos, que o Brasil vai entrar debaixo de um mover de glória. Meus queridos, no meio do caos, no meio, meus queridos, dessa economia que despencou, meus queridos, Deus vai manifestar o teu poder. Eu estou aqui pregando, meus queridos, o reino, não estou pregando as coisas dessa terra, não. Meu coração não está nem um pouco se lixando com as coisas dessa terra. Por quê? Porque eu sou cidadão dos céus.
E Deus, meus queridos, Ele quer gerar em teu espírito aqui, através desse episódio, um tesouro celestial. É tempo, meus queridos, de nós tirarmos nossos olhos das coisas da terra, das coisas deste mundo, e colocarmos nossos olhos no reino de Deus, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus, para que nós possamos, meus queridos, criarmos raízes no reino de Deus. E quando nós criarmos raízes no reino de Deus, então a unção virá sobre as nossas vidas. Um dia o Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, veio até os teus discípulos de Jesus Cristo, e deram um comando para eles: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperais em Jerusalém, até que do alto. O Pai havia gerado um cenáculo para eles. O Pai havia gerado, nos quis, um ambiente de relacionamento. Vocês querem unção, vocês querem mais de mim, vocês querem o Espírito Santo, vocês querem o revestimento dos céus, então se relacione. Eu estive com vocês, em outras palavras, 3 anos e meio. Eu estive com vocês, eu ensinei vocês a orar, eu ensinei vocês a ter intimidade, comunhão, eu mostrei o caminho para vocês. As Escrituras dizem que de noite o Senhor Jesus estava no monte, orando, se consagrando, se relacionando com o Espírito Santo de Deus, e de dia Ele estava no meio da cidade, fazendo a obra, levando a palavra, curando os enfermos, trazendo avivamento. Então, meus queridos, em ação o Senhor Jesus mostrou o caminho para os discípulos. Agora eles tinham uma palavra, eles tinham um comando do Pai. Vocês podem ter o que eu tenho. Eu já ensinei o caminho, agora é hora de vocês colocarem em prática. É hora de vocês começar a praticar o que eu ensinei para vocês. E o resultado disso, mas quer dizer que 120 pegaram aquela palavra, ouviram o Senhor Jesus e esteve no cenáculo. O Pai Mosquito está dizendo que 2021 será um ano de poder, um ano, Mosquito, de muita unção, de muita graça que virá sobre o Brasil, para que os filhos e filhas de Deus sejam levantados para carregar a unção e os dons espirituais. Mas antes que isso aconteça, é necessário que uma geração, de homens e mulheres apaixonados pelo Espírito Santo de Deus se levante, porque somente pessoas apaixonadas pelo Espírito Santo, pessoas que têm amor, paixão pela presença, meus queridos, são capazes de estar no cenáculo, de estar, meus queridos, no lugar secreto. Somente pessoas apaixonadas. E você é uma dessas pessoas? Você, meus queridos, é um dos apaixonados pelo Espírito Santo? Uma das vidas que tem amor pela presença, uma das vidas, meus queridos, que conta as horas para largar o expediente de trabalho, para largar, meus queridos, o expediente da escola, para correr para a presença, para estar, meus queridos, na presença. Você é uma dessas pessoas que nós chamamos de famintos e sedentos pelo Espírito Santo, porque se você é uma dessas pessoas, se prepare para aquilo que o Espírito Santo de Deus irá fazer em tua vida. Eu quero que vocês vejam e confiram conosco o que o Espírito Santo de Deus tem feito através de nossas viagens missionárias para os 4 cantos do Brasil. Você irá conferir conosco um pouquinho daquilo que o Pai tem feito através do nosso ministério, e em seguida nós vamos dar continuidade a essa palavra e eu estarei ministrando sobre a tua vida. Eu ouso dizer, meus queridos, aquilo que você iria demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para conquistar, debaixo da unção, é possível você conquistar, meus queridos, em 1 mês. Debaixo da unção, meus queridos, o tempo é acelerado. É profetizado, geralmente é profetizado pelos pastores e ministros em toda virada de ano. Esse ano vai ser melhor. Eu profetizo que a tua colheita será grande. E muitas promessas nós ouvimos da boca dos pastores e ministros. Só é possível você ter uma grande colheita debaixo da unção do Espírito Santo. O que você estava sentindo antes da oração? Dor na coluna, eu não podia fazer isso. Não podia baixar? E agora após a oração? Agora eu posso, graças a Deus. Desapareceu tudo? Desapareceu.
Acabou a dor? Acabou a dor. Não vai voltar mais, em nome de Jesus Cristo. Eu senti uma dor muito cansada na minha coluna e agora eu não estou sentindo mais. Desapareceu a dor? Sumiu? Sumiu. O que o Pai quer buscar gerar e falar com essa palavra? Ele quer despertar a tua igreja, porque é uma promessa para os últimos dias. E essa promessa é de uma liberação, um derramamento do Espírito Santo de Deus, para que uma igreja forte e poderosa venha se erguer e levantar sobre o Brasil, para incendiar o Brasil e as nações sobre essa terra. Aleluia! Fica aqui. O que você estava sentindo? Fala no microfone. Olha, quando eu fico em pé, assim, muito tempo, dói muito, tem minha coluna. E, graças a Deus, eu não tô sentindo, assim. Sumiu a dor? 100%? Sim. O que você estava sentindo, irmã? Dor no meu estômago e a do pé. No pé estava com a íngua. Agora eu tô procurando a íngua, não tá mais. E a dor do estômago, não tô sentindo. Eu tô apertando, não tô sentindo. Sumiu tudo? Aqui em Altamira, Pará, Jesus Cristo é o Senhor! A Ele a honra, a Ele a glória! Tem sido glorioso, meus amados, o que o Espírito Santo de Deus tem feito através de nossas vidas. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu fazia de tudo para manifestar o poder de Deus e nada acontecia. Mas, meus queridos, após eu passar pelo deserto e eu ser, meus queridos, provado e aprovado, a unção começou a fluir. A unção começou, meus queridos, vestida, a ser derramada. E hoje, meus queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, aonde quer que o Pai nos envia, nós, meus queridos, temos contemplado, meus queridos, sinais extraordinários. Batismo com o Espírito Santo, crianças sendo, meus queridos, tomadas pelo poder do Espírito Santo. Meus queridos, os enfermos sendo curados. Em nosso ministério, toda semana há milagre. Toda semana nós vemos o sobrenatural. Da mesma forma, igualmente, será em tua vida, em teu ministério. O Pai, meus queridos, Ele quer que nós simplesmente venhamos despertar para sermos buscadores da tua presença. E eu quero te dizer, meus queridos, que dentro dos testes, das provas que muitas vezes o Pai nos envia, está a questão também da perseverança. E dentro, meus queridos, dessa questão da perseverança, muitas pessoas também têm sido reprovadas. Porque começam a maratona, começam a, meus queridos, se dedicar, começam a se esforçar. E, meus queridos, pelo fato deles não estar vendo sinais, pelo fato deles não estar vendo os enfermos sendo curados, pessoas sendo arrebatadas, cheias, eles começam a desanimar. E no meio da caminhada eles param. Eles abandonam o chamado de avivamento, em outras palavras. Meus queridos, o Pai quer que nós caminhemos com Ele até o fim. Ele quer que nós, meus queridos, sejamos achados, aprovados por Ele. Isso é possível, meus queridos, nós caminharmos até o fim, se nós mantermos a fome e a sede pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. O amor pela presença, o amor, meus queridos, pela unção, o amor pelos dons espirituais precisa estar dentro de nós. Eu preciso a cada dia, meus queridos, acordar sendo impulsionado pelo Espírito Santo para estar em tua presença, para estarmos no lugar secreto. Eu preciso ter amor, paixão em meu espírito, em fazer isso, em praticar isso. E isso precisa ser contínuo, meus queridos. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Eu gastei, meus queridos, longos anos da minha vida buscando a presença, estando no deserto, meus queridos, pagando o preço. Por mais que era doloroso, por mais que era difícil, meus queridos, eu não desistia, eu não parava, porque havia uma fome.
havia uma sede dentro de mim, e eu sabíamos que o Pai viria até mim, porque esta era a promessa em Tua palavra, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscastes de todo o vosso coração. Ainda no livro de Provérbios, meus queridos, as Escrituras diz que o Pai, meus queridos, Ele ama aqueles, meus queridos, que ama Ele, e os que de madrugada lhe buscam, lhe acharão. O Pai almeja por se revelar a mim, por se revelar a você. Tudo que você precisa, meus queridos, ter é perseverança. E sabemos que dentro dessa perseverança, você, meus queridos, irá viver, meus queridos, os princípios da palavra, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Nunca, meus queridos, deixe o Satanás te enganar ou te confundir, trazendo, meus queridos, as coisas dessa terra para colocar em teu coração. Nunca deixe, meus queridos, guarde o teu coração, guarde o teu DNA. Caminhe, meus queridos, na fidelidade com o Espírito Santo de Deus até o fim. Então essa mesma unção que hoje está caindo sobre nós, essa mesma unção que nós temos vivenciado a cada dia, essa mesma unção também virá sobre a tua vida, virá sobre o teu ministério. Eu quero desafiar a cada faminto, a cada sedento, pelo Espírito Santo, a estar conosco nessa jornada, nessa maratona de 40 dias de oração e jejum, consagrando o nosso primeiro mês do ano ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, como a nossa primícia ao Senhor Jesus, para que os demais 11 meses sejam abençoados pelo Espírito Santo. Qual é o foco dessa consagração, meus queridos? O foco é completamente espiritual. Eu quero me dedicar mais a Deus, eu quero me achegar mais a Deus, eu quero me entregar mais para Deus, para que do alto eu receba mais da presença de Deus. Ele está prometendo para este ano uma grande unção, um grande mover nós veremos. E certamente vocês irão contemplar vários vídeos nossos de eu viajando os 4 cantos do Brasil e até mesmo para as nações, porque essa é a promessa de Deus. E vocês verão, mosquis, que em cada viagem nossa haverá, mosquis, o poder de Deus, haverá a gente sendo curadas. Mas por quê? Porque nós estamos sempre mergulhando na presença. Nós somos sempre em uma busca constante. Nós, mosquis, temos fome, nós temos sede pelo Espírito Santo. Assim, mosquis, o Pai quer gerar em tua vida. Ele quer levar você a ter fome, a ter convicção, certeza. Muitas vezes nós, mosquis, deixamos de buscar, nós deixamos de pagar o preço, porque muitas vezes nós não temos certeza, nós não temos convicção daquilo que o Pai irá fazer em nós e através de nós. Venha conosco, entre conosco nessa aliança. Se você, mosquis, ainda tem dúvida, você pode estar me chamando no privado, através do meu WhatsApp. O meu WhatsApp estará na descrição desse vídeo. E você, mosquis, pode se aliançar conosco. Amém? O foco é 100% espiritual. Nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos nada dessa terra. Nós queremos nos achegar ao Espírito Santo. Nós queremos mais do Espírito Santo. E aquilo que eu, como profeta, como um apóstolo sobre esse Brasil, tenho vivido e tenho praticado, eu quero levar os famintos e os sedentos pelo Espírito Santo também a viver e também a praticar. Se você está disposto a sair de águas rasas, se você está disposto a sair da tua zona de conforto, venha comigo, vamos dar uma passada pelo deserto, vamos, meus queridos, dar uma passada no cenáculo, vamos, meus queridos, dar uma passada sobre o monte, vamos estar com Deus. E certamente que nós veremos em seguida, após o deserto, após o cenáculo, após o monte, certamente nós veremos o poder e a unção do Espírito Santo como nunca antes em nossas vidas, em nosso ministério. Eu quero finalizar esse episódio orando pela tua vida, te abençoando, profetizando a unção, os dons espirituais sobre a tua vida, para que o Pai possa te ungir, para que o Pai possa te surpreender, em nome de Jesus. Aonde você estiver, feche os teus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço humildemente, meu Pai, que o Senhor esteja ungindo com a tua unção e com o teu poder sem limites todos os famintos e sedentos pelo Senhor, Pai. Cada vida que está aqui conectada conosco, que o Senhor possa derramar a tua unção,
que o Senhor possa derramar a Tua glória e que esta vida preciosa, meu Pai, Senhor, seja cheia, seja ativada. Receba, meu Pai, a unção, receba, meu Pai, Senhor, os dons espirituais. Assim, meu Pai, profetizamos, assim, meu Pai, decretamos, em nome de Jesus, aonde você estiver, receba essa unção, receba o toque do Espírito Santo, receba mais do Senhor Jesus em tua vida, que este ano de 2021 seja profético em tua vida, que você possa mergulhar no teu oceano de glória, que você possa receber, meus queridos, não somente a unção, mas os dons espirituais. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Se você tem estado enfermo, doente, eu profetizo a tua cura agora. Coloque, se possível, a tua mão sobre a tua enfermidade e eu libero a unção de cura, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da enfermidade e da aflição, todo espírito da morte, em nome de Jesus, eu decreto essa vida curada, eu decreto essa vida sarada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem sido ministrado pelo Espírito Santo através desse episódio, se o Pai tem te tocado, se Ele tem falado ao teu espírito, se você tem recebido um milagre, se você tem recebido a unção do Espírito Santo de Deus, deixa no comentário desse vídeo o teu testemunho, deixa uma palavra, amém? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você possa ser notificado e nos deixe um joinha. Fazendo, meus queridos, isso, você está nos ajudando a levar o Evangelho, o avivamento nos 4 cantos do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um mantenedor do ministério Íntimos do Santo Espírito.